O som da chuva batendo contra as janelas do carro ecoava como um presságio sombrio, enquanto Camila observava a paisagem cinzenta se transformar gradualmente. As montanhas se erguiam imponentes ao longe, envolvidas em névoa, como se guardassem segredos ancestrais. Aos 18 anos, ela jamais imaginara que sua vida tomaria esse rumo tão abrupto e definitivo. Pai, por favor, reconsidere isso, murmurou pela 10ª vez durante a viagem, sua voz embargada pela emoção contida. E prometo que vou mudar, que vou ser a filha que o Senhor sempre quis. O homem ao volante manteve os olhos fixos na estrada, as mãos apertadas no volante revelando a tensão que tentava esconder. Alberto Mendonça era um empresário respeitado, daqueles que construíram impérios sobre alicerces de rigidez moral e tradições familiares inquebrantáveis. Descobrir que sua única filha havia sido encontrada em situação comprometedora com outra jovem durante uma festa universitária foi como receber um golpe certeiro em tudo aquilo em que acreditava. Camila, essa é a única maneira de você encontrar o caminho certo, respondeu ele, a voz grave carregada de uma determinação férrea. O convento de Santa Teresa vai te ajudar a clarear seus pensamentos, a encontrar Deus e se afastar dessas influências diabólicas. A jovem sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Havia chorado demais nas últimas semanas, desde que tudo havia desmoronado. A memória daquela noite ainda a perseguia. O beijo roubado com Sofia durante a festa. A sensação de finalmente se sentir completa. E então, a chegada inesperada do pai, que havia decidido buscá-la mais cedo. O olhar de horror e desprezo em seus olhos havia sido como uma punhalada. Eu não escolhi ser assim, pai, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Não é algo que se possa simplesmente curar. Bobagem, ele retrucou, aumentando a velocidade do carro. Você foi influenciada por essas ideias modernas, essa liberty no convento? Longe dessas tentações mundanas, você vai recuperar a sanidade. O convento de Santa Teresa apareceu como uma fortaleza medieval, recortada contra o céu tempestuoso. Seus muros altos de pedra cinza pareciam impenetráveis, e as torres góticas se erguiam como dedos acusadores, apontando para os céus. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao contemplar aquela construção imponente, que se tornaria sua prisão pelos próximos 2 anos. O carro parou diante de um portão de ferro forjado, ornamentado com cruzes e símbolos religiosos, que pareciam observa-lá com julgamento silencioso. Um sino, distante, tocou 3 vezes, ecoando pelos corredores de pedra e anunciando a chegada de mais uma alma perdida em busca de redenção. Lembre-se do que conversamos, disse Alberto, finalmente, se voltando para encará-la. Seus olhos, que um dia haviam brilhado com orgulho paterno, agora refletiam apenas decepção e uma frieza que cortava mais fundo que qualquer palavra. Você tem uma oportunidade de se redimir, de voltar a ser parte desta família. Não desperdice. A porta do convento se abriu lentamente, rangendo como se protestasse contra a intrusão do mundo exterior. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, irmã Ágata, a Madre Superiora, cujo rosto severo e marcado pelo tempo parecia esculpido em mármore. Seus olhos pequenos e penetrantes escanearam Camila da cabeça aos pés, como se pudessem ler todos os seus pecados, apenas com um olhar. Senhor Mendonça, a freira cumprimentou com uma reverência respeitosa. Recebemos sua correspondência. Pode ter certeza de que cuidaremos muito bem da educação espiritual de sua filha. Camila desceu do carro carregando apenas uma pequena mala, menos tudo o que lhe fora permitido levar de sua vida anterior. Suas roupas coloridas haviam sido substituídas por vestidos simples e escuros, e seus cabelos longos e ondulados agora estavam presos em um coque apertado, que puxava dolorosamente seu couro cabeludo. Pai, ela tentou uma última vez, estendendo a mão em sua direção. Ele recuou como se seu toque pudesse contaminá-lo. Quando você estiver pronta para ser minha filha novamente, me procure, disse, entrando no carro sem olhar para trás. O som do motor se afastando ecoou pelos muros do convento,
como um último eco de sua liberdade perdida. Camila ficou parada ali, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na curva da estrada, levando consigo tudo o que ela conhecia e amava. Venha, criança, ordenou irmã Ágata, sua voz cortante como lâmina. O jantar já passou, mas conseguiremos algo para você comer. Amanhã começamos sua Riad. Os corredores do convento eram labirínticos e mal iluminados, com tochas antigas que projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Os passos de Camila ecoavam no chão frio, criando uma sinfonia melancólica que parecia ecoar sua solidão. Quadros de santos, com olhos que pareciam seguir lá, adornavam as paredes, suas expressões variando entre a compaixão e o julgamento. Sua cela era espartana, uma cama estreita, um crucifixo de madeira na parede, uma pequena mesa com uma Bíblia e um jarro de água. A janela, protegida por grades de ferro, oferecia uma vista limitada do pátio interno, onde um jardim bem cuidado contrastava com a austeridade do resto do lugar. As regras são simples, explicou irmã Ágata, entregando-lhe um pergaminho com Letras Me. Acordar às 5 da manhã para as orações matinais, café da manhã às 6, trabalho nos jardins ou na biblioteca até o almoço, estudos religiosos à tarde, vésperas às 6 da tarde, jantar às 7, orações finais às 8, silêncio absoluto após as 9 da noite. Camila assentiu mecanicamente, ainda em estado de choque. Tudo parecia um pesadelo, do qual ela não conseguia despertar. Há mais uma coisa, continuou a Madre Superiora, sua voz assumindo um tom ainda mais severo. Qualquer comportamento inadequado será severamente punido. Estamos aqui para salvar sua alma, criança, mesmo que isso signifique quebrar alguns maus hábitos no processo. Após a partida da freira, Camila se deixou cair na cama dura, finalmente permitindo que as lágrimas represadas encontrassem seu caminho. Chorou pela liberdade perdida, pelo amor rejeitado, pela família que a abandonara, mas principalmente chorou pelo futuro incerto que se estendia à sua frente como um túnel escuro, sem luz no fim. Não sabia ainda que, escondida nas sombras do corredor, outra figura observava sua chegada com curiosidade, e algo que parecia perigosamente próximo. A Compact, irmã Celeste, aos 25 anos, carregava seus próprios segredos e batalhas internas. E havia algo na dor crua da jovem recém-enxagada, que despertou ecos de sua própria jornada perdida. Noite no convento trouxe consigo um silêncio, pesado, quebrado apenas pelo som distante de orações murmuradas e pelo ranger ocasional da madeira antiga. Camila permaneceu acordada por horas, observando as sombras se moverem no teto de sua cela, sabendo que sua vida havia mudado para sempre. Mas ainda não imaginava que dentro daqueles muros sagrados encontraria não apenas a prisão que seu pai havia planejado, mas também uma paixão que desafiaria tudo em que fora ensinada a acreditar. O primeiro dia havia terminado, mas sua verdadeira jornada estava apenas começando. O despertador interno do convento soou às 5 da manhã, um sino bronze que reverberava pelas paredes de pedra, como um chamado divino. Camila despertou sobressaltada, desorientada, por alguns segundos, até que a realidade de sua situação a atingisse novamente, como uma onda fria. Não era mais uma estudante universitária em São Paulo. Era uma prisioneira em um convento perdido nas montanhas. Vestiu o uniforme que haviam deixado para ela, um vestido simples de tecido grosso, na cor cinza escuro, que escondia completamente as curvas de seu corpo jovem. Por cima, um avental branco e um véu que cobria parcialmente seus cabelos. Ao se olhar no pequeno espelho rachado da parede, mal reconheceu a própria reflexão. A jovem vibrante e cheia de vida havia sido substituída por uma figura sombria e apagada. As orações matinais aconteciam na capela principal, um ambiente de tirar o fôlego, apesar de sua sobriedade. O teto abobadado se erguia majestoso, decorado com afrescos desbotados, que contavam histórias bíblicas. Vitrais coloridos filtravam a luz do amanhecer, criando um caleidoscópio de cores, que dançava sobre os bancos de madeira escura. O altar, imponente e ornamentado, dominava o espaço com sua presença solene,
Camila tomou seu lugar no último banco, tentando passar despercebida entre as outras freiras que se ajoelhavam em oração silenciosa. Havia cerca de 20 mulheres no convento, todas de idades variadas, mas unidas pela mesma vestimenta sóbria e pela devoção aparente que emanava de seus gestos controlados. Foi durante o primeiro cântico gregoriano que ela a viu, Irmã Celeste. Estava 3 fileiras à frente, sua voz se elevando clara e melodiosa acima das demais. Havia algo diferente nela, algo que fazia com que se destacasse sutilmente das outras freiras. Talvez fosse a maneira como segurava a partitura, com dedos longos e elegantes que pareciam mais acostumados a folhear livros de poesia do que textos sagrados, ou talvez fossem seus ombros, que não curvavam em submissão como os das demais, mantendo uma postura ereta que sugeria uma força interior inquebrantável. Quando ela se virou ligeiramente durante uma passagem particularmente alta da música, Camila conseguiu vislumbrar seu perfil. Irmã Celeste tinha traços delicados mais marcantes, maçãs do rosto altas, um nariz elegante e lábios que, mesmo sem qualquer ornamentação, possuíam uma cor naturalmente rosada, que contrastava com a palidez de sua pele. Mas foram seus olhos que realmente capturaram a atenção de Camila. Eram de um verde profundo, como o de florestas antigas, e carregavam uma intensidade que parecia deslocada, naquele ambiente de submissão espiritual. Por um momento, fugaz, seus olhares se cruzaram. Celeste sustentou o contato visual por alguns segundos que pareceram eternos, e Camila sentiu algo familiar se agitar em seu peito. Uma corrente elétrica que percorreu sua espinha e fez seu coração acelerar involuntariamente. Era a mesma sensação que havia experimentado quando conheceu Sofia, aquela certeza inexplicável de que estava diante de alguém especial. Rapidamente, ambas desviaram os olhos, voltando sua atenção para as orações, mas o dano já estava feito. Camila passou o resto da cerimônia tentando não olhar na direção de Celeste, mas falhando miseravelmente a cada poucos minutos. Após as orações, as freiras se dirigiram em silêncio para o refeitório. O café da manhã consistia em pão escuro, manteiga rançosa e um chá amargo que Camila mal conseguiu engolir. Ela estava sentada sozinha no final de uma das longas mesas de madeira, quando uma bandeja foi colocada delicadamente ao seu lado. "Postro?", perguntou uma voz suave, carregada de um sotaque que Camila não conseguiu identificar imediatamente. Era ela. Irmã Celeste estava ali, de pé ao seu lado, aguardando permissão para se sentar. De perto, Camila pôde perceber detalhes que haviam escapado durante a missa. Pequenas sardas que pontilhavam delicadamente suas bochechas, cílios longos e escuros que emolduravam seus olhos verdes, e um perfume sutil de lavanda que de alguma forma conseguia sobrepor o cheiro acre de incenso que impregnava todo o convento. Claro, Camila conseguiu sussurrar, sua voz quase falhando. Celeste se sentou com movimentos graciosos, mantendo a postura ereta mesmo, durante o simples ato de se acomodar. Por alguns minutos, comeram em silêncio, o que era esperado de acordo com as regras do convento, mas Camila podia sentir a presença dela, como um calor, irradiando ao seu lado. "Você é nova aqui", Celeste finalmente murmurou, quase inaudível, verificando se nenhuma das outras freiras estava prestando atenção. "Eu sou Irmã Celeste", Camila ela respondeu automaticamente, depois se corrigiu. "Quer dizer, ainda não escolhi meu nome religioso." Um pequeno sorriso brincou nos lábios de Celeste, o primeiro sinal de leveza genuína que Camila havia visto desde sua chegada ao convento. "Não há pressa para isso. Alguns de nós levam anos para encontrar nossa verdadeira vocação." Havia algo na maneira como ela disse a palavra vocação que fez Camila suspeitar que ela se referia a algo muito mais complexo do que apenas encontrar um nome religioso. "Por quanto tempo você está aqui?" Camila arriscou perguntar. "7", Celeste respondeu, mas algo em sua expressão se fechou ligeiramente. "Vim quando tinha 18 anos, a mesma idade que Camila tinha agora." Ela quis perguntar por quê. Quis saber que circunstâncias haviam trazido alguém tão jovem para um lugar tão isolado. Mas antes que pudesse formular a pergunta,
O sino tocou novamente, sinalizando o fim do café da manhã. As freiras se levantaram em uníssono, limpando suas bandejas e se dirigindo para suas tarefas matinais. Irmã Ágata apareceu ao lado de Camila, como uma sombra sinistra. Você trabalhará na biblioteca hoje, anunciou com sua voz cortante. Irmã Celeste será sua supervisora, até que você aprenda nossas rotinas. Camila não pode evitar o pequeno sobressalto de emoção que sentiu ao escutar isso, e tentou disfarçar com um assentimento respeitoso. Sim, Madre. A biblioteca do convento era um tesouro escondido. Prateleiras altas se estendiam até o teto, repletas de volumes antigos, cujos couros gastos contavam histórias de séculos de conhecimento preservado. O cheiro de papel velho e tinta se misturava com o aroma de lavanda, que Camila agora associava, irrevogavelmente, com o celeste. Janelas enormes permitiam que a luz natural banhasse o ambiente, criando um oásis de serenidade dentro da austeridade do convento. Nossa coleção é uma das mais antigas do país, Celeste explicou, seus dedos deslizando reverentemente sobre as lombadas dos livros. Temos manuscritos que datam do século XVI, além de uma seção considerável de literatura secular que muitos conventos não permitiriam. Camila notou a paixão genuína na voz de Celeste quando ela falava sobre os livros. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que transformava completamente sua aparência, trazendo vida a um rosto que a sobriedade conventual tentava apagar. Você estudou literatura? Camila perguntou, genuinamente curiosa. Filosofia, na verdade, na Sorbonne, em Paris. A resposta saiu quase como um suspiro nostálgico. Parece uma vida completamente diferente agora. Paris, filosofia, Sorbonne, cada palavra que Celeste pronunciava pintava um quadro de uma vida que havia sido abandonada, de sonhos interrompidos por circunstâncias que Camila ainda não compreendia, mas começava a suspeitar que elas talvez tivessem mais em comum do que aparentava na superfície. Você sente falta? Camila arriscou. Sabendo que estava pisando em território perigoso, Celeste parou de organizar os livros e se virou para encará-la. Seus olhos verdes pareciam carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Todos os dias, admitiu, sua voz quase um sussurro. Mas às vezes encontramos coisas inesperadas em lugares que nunca escolheríamos estar. O ar entre elas pareceu se carregar de uma tensão palpável. Camila sentiu seu coração acelerar novamente. E desta vez, tinha certeza de que Celeste podia ouvir suas batidas descompassadas. Havia algo acontecendo ali, algo perigoso e proibido, que ambas pareciam reconhecer, mas que nenhuma ousava nomear. Um barulho súbito de passos no corredor as fez se afastar, instintivamente, uma da outra. Irmã Ágata apareceu na entrada da biblioteca, seus olhos pequenos varrendo o ambiente com suspeita. Como está o progresso? Embora seu tom sugerisse que estava mais interessada em verificar se havia algo inadequado acontecendo do que realmente preocupada com a organização dos livros. Muito bem, Madre Superiora, Celeste respondeu com uma compostura impressionante. Camila está aprendendo rapidamente. Ágata assentiu curtamente, mas seus olhos permaneceram mais alguns segundos estudando as duas jovens antes de se retirar. Sem mais comentários, quando seus passos se afastaram completamente, Celeste e Camila se entreolharam novamente, uma compreensão silenciosa passando entre elas. Ambas sabiam que teriam que ser extremamente cuidadosas. O convento não era apenas um lugar de isolamento espiritual, era um local onde cada movimento era observado, cada relacionamento era escrutinizado, e qualquer desvio da norma esperada seria punido severamente. Mas mesmo sabendo dos riscos, nenhuma das duas conseguia negar a atração magnética que havia se estabelecido entre elas desde o primeiro olhar cruzado na capela. Era como se duas almas perdidas houvessem finalmente encontrado uma na outra, mesmo no lugar mais improvável possível. O resto da manhã passou em um estranho estado de tensão controlada. Trabalharam lado a lado, organizando manuscritos antigos, suas mãos ocasionalmente se esbarrando quando alcançavam o mesmo livro. Cada toque acidental
enviando ondas de eletricidade através de seus corpos. Conversavam em sussurros sobre literatura e filosofia, descobrindo que compartilhavam não apenas gostos similares, mas uma sede intelectual que o ambiente do convento tentava, sem sucesso, suprimir. Quando o sino do almoço tocou, ambas se sentiram estranhamente relutantes em deixar a privacidade relativa da biblioteca. Mas sabiam que não tinham escolha, menos a rotina do convento era inflexível, e qualquer desvio seria notado imediatamente. Amanhã continuamos, Celeste disse, mas havia uma promessa implícita em suas palavras que ia muito além da simples organização de livros. Camila sentiu, tentando conter o sorriso que ameaçava escapar. Pela primeira vez desde sua chegada ao convento, sentia algo além de desespero e solidão. Havia encontrado uma centelha de esperança, e essa centelha tinha olhos verdes e um sorriso que poderia iluminar até os corredores mais sombrios daquele lugar sagrado. Mas enquanto se dirigiam para o refeitório, nenhuma das duas percebeu-os. Olhos que as observavam de uma janela no andar superior. Irmã Ágata havia presenciado mais do que deixara transparecer, e suas suspeitas estavam sendo lentamente confirmadas. A chegada da jovem Camila havia despertado algo em Celeste, que ela havia trabalhado 7 longos anos para suprimir, e isso não poderia ser tolerado. A tempestade estava se formando, mas por enquanto, as duas jovens mulheres caminhavam em direção ao almoço completamente alheias ao perigo que se aproximava, perdidas em seus próprios mundos de possibilidades descobertos e desejos há muito tempo negados. Na manhã seguinte, a nova rotina entrou em vigor. Camila foi acordada antes das outras e escoltada diretamente para a cozinha, onde irmã Brunhilda a aguardava com uma expressão que prometia dias difíceis pela frente. Durante as orações matinais, ela procurou desesperadamente por Celeste, mas a freira estava conspicuamente ausente de seu lugar habitual. A cozinha do convento era um ambiente sufocante, com fornos antigos que irradiavam calor constante e panelas enormes que precisavam ser constantemente mexidas e limpas. Irmã Brunhilda, uma mulher robusta com mãos calejadas e um temperamento que combinava com seu físico intimidante, não perdeu tempo em deixar clara sua opinião sobre a nova ajudante. Garotas mimadas da cidade, resmungou enquanto empurrava um balde pesado, cheio de batatas nas mãos de Camila. Acham que podem vir para cá e continuar com seus comportamentos pecaminosos. Bem, não na minha cozinha. Os dias se arrastavam em uma rotina brutal de trabalho físico pesado. Camila descascava montanhas de vegetais até seus dedos ficarem em carne viva. Carregava panelas que pareciam pesar mais que ela própria e limpava pisos de pedra até suas costas gritarem de dor. Mas pior que o trabalho físico era o isolamento. Ela não via Celeste há dias, e quando ocasionalmente a avistava durante as orações, a freira mantinha os olhos fixos para baixo, nunca reconhecendo sua presença. Foi durante uma noite particularmente difícil, quando Camila mal conseguia levantar os braços de tanto cansaço, que encontrou um pequeno pedaço de papel dobrado sob sua travesseiro. Seu coração disparou ao reconhecer a caligrafia elegante de Celeste, Jardim dos Fundos. Meia-noite, preciso explicar. Camila olhou ao redor nervosamente, verificando se ninguém havia visto. Antes de esconder o bilhete entre as páginas de Suave, a próxima hora passou com uma lentidão torturante, até que finalmente chegasse a hora das orações noturnas. E, subsequentemente, o silêncio obrigatório. Esperar até meia-noite foi uma agonia. Camila permaneceu deitada em sua cama estreita, contando cada batida do sino que marcava as horas, seu coração acelerando a cada minuto que passava. Quando finalmente chegou a hora, ela se levantou com cuidado, colocou um chale sobre os ombros e saiu, silenciosamente de sua cela. Navegar pelos corredores escuros do convento. Durante a noite, era como se mover através de um labirinto assombrado. Cada sombra poderia esconder uma freira vigilante. Cada ranger das tábuas antigas do chão soava como um grito de alerta.
Mas Camila havia aprendido os padrões de guarda durante suas semanas ali, e conseguiu se mover sem ser detectada até chegar ao Jardim dos Fundos. O jardim noturno estava banhado pela luz prateada da lua cheia, transformando as flores e arbustos em formas etéreas que pareciam dançar com a brisa suave. Uma fonte pequena no centro do espaço murmurava baixinho, providenciando uma trilha sonora perfeita para encontros clandestinos. Celeste já estava lá, sentada, em um banco de pedra próximo às roseiras. Ela havia tirado seu véu, permitindo que seus cabelos castanhos claros caíssem livremente sobre seus ombros. Foi a primeira vez que Camila a viu, sem a cobertura religiosa, e a visão a deixou momentaneamente sem fôlego. Sob a luz da lua, Celeste parecia mais uma ninfa da floresta do que uma freira devota. Camila, ela sussurrou levantando-se, quando a viu se aproximar. Eu tava com medo de que você não viesse. Eu viria ao fim do mundo se você me pedisse. Camila respondeu honestamente, surpreendendo a si mesma com a intensidade de sua própria declaração. Celeste fechou os olhos, como se as palavras tivessem causado dor física. Não diga isso, murmurou. Torna tudo mais difícil. O que aconteceu? Por que você desapareceu? Por que me transferiram para a cozinha? Porque irmã Agatha sabe. Celeste respondeu simplesmente. Ela sabe o que está acontecendo entre nós, mesmo que nós mesmas mal compreendamos. Camila se aproximou mais, até ficar de pé diretamente na frente de Celeste. E o que está acontecendo entre nós? Era a pergunta que ambas haviam evitado por semanas. Mas aqui, sob a proteção da noite e longe dos olhos julgadores do convento, não havia mais como fugir dela. Celeste levantou uma das mãos, hesitou por um momento. E então, tocou suavemente o rosto de Camila. Eu estou me apaixonando por você, admitiu, sua voz quebrando ligeiramente. E isso vai destruir ambas as nossas vidas. As palavras pairaram no ar noturno, como uma confissão sagrada. Camila cobriu a mão de Celeste com a sua própria, pressionando-a mais firmemente contra sua bochecha. Então que seja, sussurrou. Eu prefiro ser destruída amando você do que viver uma vida inteira sem você. Foi Celeste quem fechou a distância entre elas. Seus lábios se encontraram em um beijo que era simultaneamente terno e desesperado, cheio de semanas de desejo reprimido e da certeza de que aquele momento poderia ser tanto o primeiro quanto o último que compartilhariam. Camila havia beijado outras mulheres antes, mas nunca havia sentido nada como isso. Era como se cada terminação nervosa em seu corpo houvesse despertado simultaneamente, enviando ondas de prazer e necessidade através de sua espinha. As mãos de Celeste estavam em seus cabelos, seus corpos pressionados, um contra o outro com uma urgência que falava de meses de negação forçada. Quando finalmente se separaram, ambas estavam ofegantes. Celeste apoiou sua testa contra a de Camila, seus olhos fechados como se tentasse memorizar cada detalhe daquele momento. Anés, não. Podemos fazer isso, disse, embora seus braços ainda estivessem firmemente ao redor da cintura de Camila. Se formos pegas. Eu não me importo. Camila interrompeu. Vivi 18 anos fingindo ser alguém que não sou, para agradar meu pai, minha família, a sociedade. Eu não vou passar o resto da minha vida fingindo não te amar. Camila, Celeste começou, mas foi silenciada por outro beijo. Este, ainda mais intenso que o primeiro. Desta vez, foi Camila quem tomou a iniciativa. Suas mãos explorando as curvas do corpo de Celeste. Através do tecido grosso de seu hábito, ela podia sentir a respiração acelerada da freira contra seus lábios. Podia sentir a maneira como ela se derretia em seus braços, apesar de suas palavras de protesto. Eu te amo, Camila murmurou, contra seus lábios. Eu te amo, e não importa o que eles façam conosco, isso não vai mudar. As palavras quebraram a última resistência de Celeste. Ela gemeu baixinho e aprofundou o beijo, suas mãos se movendo para o rosto de Camila, segurando-a como se ela pudesse desaparecer a qualquer momento. Ficaram assim, abraçadas no jardim, por longos minutos, perdidas em seu próprio mundo de descoberta mútua e paixão crescente. Mas eventualmente,
a realidade de sua situação se impôs novamente. Temos que ter cuidado, Celeste sussurrou relutantemente. Agatha me ameaçou com transferência para um dos conventos disciplinares, se houver qualquer outra ofensa. Evil, ela pode fazer sua vida aqui se tornar um inferno completo. Já é um inferno, Camila respondeu. Passar dias sem te ver, sem te tocar. Isso é pior que qualquer punição que ela poderia inventar. Celeste sorriu tristemente. Volca atá, Jovema, você não sabe do que ela é capaz. Então me conte. Conte-me sua história. Por um momento, Celeste pareceu considerar, seus dedos traçando padrões nervosos na mão de Camila. Eu tinha namorado em Paris. Finalmente admitiu. Claire, éramos estudantes, jovens, apaixonadas e estúpidas. Pensamos que podíamos manter nossa relação em segredo para sempre, mas pois meus pais descobriram. E a escolha foi clara: aceitar tratamento em um convento, ou ser completamente deserdada e banida da família. Você escolheu vir para cá. Escolhi sobrevivência. Celeste corrigiu amargamente. Pensei que seria temporário, que poderia fingir devoção por alguns anos, até encontrar uma maneira de escapar. Mas 7 anos depois, às vezes me pergunto se realmente há escape. Camila apertou suas mãos mais firmemente. Ah, nós vamos encontrar um jeito. Como? Somos prisioneiras aqui, Camila. Não temos dinheiro, não temos contatos no mundo exterior, não temos. Nós temos uma outra, Camila interrompeu. E isso tem que ser suficiente por agora. O som distante de um sino tocando às 2 da manhã as fez pular separadas. Tinem, perdido completamente a noção do tempo, perdidas em suas confissões e descobertas. Você tem que voltar, Celeste disse, urgentemente. Se perceberem que você não está em sua cela. Camila sentiu relutantemente, mas antes do perte, puxou Celeste para um último beijo. Este suave e cheio de promessas não faladas. Isso não acabou, murmurou, contra seus lábios. Nós vamos dar um jeito, enquanto se esgueirava de volta pelos corredores escuros em direção à sua cela. Camila sentiu-se simultaneamente exaltada e aterrorizada. Havia finalmente admitido seus sentimentos e descoberto que eram correspondidos. Mas também havia aberto uma porta que talvez nunca pudesse ser fechada novamente. Do alto de sua janela, irmã Agatha observava as sombras no jardim, com olhos que brilhavam de raiva fria. Ela havia suspeitado que algo assim aconteceria, e agora tinha a confirmação de que suas medidas disciplinares haviam sido insuficientes. Mas não se preocupou. Havia outras maneiras de lidar com freiras desobedientes, métodos mais permanentes que garantiriam que tal desafio nunca mais ocorresse. A tempestade que havia estado se formando estava prestes a quebrar com toda a sua força, e 2 jovens mulheres apaixonadas estavam diretamente em seu caminho. Os dias seguintes ao encontro noturno no jardim passaram em uma tensão quase insuportável. Camila trabalhava na cozinha, sob o olhar severo de irmã Brunhilda, mas seus pensamentos constantemente derivavam para os lábios suaves de Celeste e as promessas sussurradas sob a luz da lua. Cada vez que suas mãos tocavam a água fria da pia ou sentiam o calor dos fornos, ela se lembrava do toque quente das mãos de Celeste em seu rosto, em seus cabelos, em sua cintura. Celeste, por sua vez, havia sido designada para trabalhos de limpeza nos corredores principais, uma posição que a mantinha constantemente visível e sob supervisão, impossibilitando qualquer chance de encontro casual. Irmã Agatha havia sido estratégica em suas punições, garantindo que as 2 jovens permanecessem sempre à vista, mas nunca próximas o suficiente para interação. Mas o amor, especialmente o amor proibido, tem uma maneira de encontrar caminhos, onde a lógica sugere que não existam. Foi a irmã Margaret, a bibliotecária idosa, quem inadvertidamente proporcionou sua próxima oportunidade. Durante o almoço de quinta-feira, ela anunciou que precisaria de ajuda extra para catalogar uma nova remessa de livros doados por uma família rica de São Paulo. Preciso de alguém que saiba ler bem e tenha letra legível, disse ela, olhando ao redor da mesa do refeitório. É um trabalho que durará o final de semana inteiro. Irmã Agatha
sempre vigilante, imediatamente excluiu Celeste da consideração. Irmã Celeste tem outras responsabilidades, declarou firmemente. Talvez, uma das irmãs, mais jovens, eu posso ajudar. Camila se ofereceu rapidamente, ignorando o olhar de advertência que Brunhilda lhe lançou. Você tem trabalho na cozinha. Agatha respondeu rispidamente. Na verdade, Margarite interveio, a cozinha fica mais leve aos fins de semana, e eu realmente preciso de alguém com educação formal. A menina tem formação universitária, não é? Foi uma manipulação sutil, mas eficaz. Irmã Agatha não podia negar a lógica sem parecer arbitrária, especialmente na frente das outras freiras. Relitant concordou que Camila poderia ajudar na biblioteca durante o fim de semana. O que Agatha não sabia era que Margarite, apesar de sua idade avançada e aparente devoção religiosa, havia sido uma romântica incorrigível em sua juventude. Ela reconhecia os sinais de amor verdadeiro quando os via, e havia notado a maneira como as duas jovens se olhavam durante as orações. Ao contrário da Madre Superiora, Margarite acreditava que o amor menos mesmo, o amor proibido, era uma das manifestações mais puras da criação divina. No sábado pela manhã, Camila entrou na biblioteca com um coração batendo acelerado, apenas para descobrir que não estava sozinha. Celeste estava lá, ajoelhada entre pilhas de livros antigos, aparentemente tão surpresa quanto ela. Margarite disse que precisava de mim aqui, Celeste explicou rapidamente. Disse que havia mudado de ideia sobre quem seria mais adequado para o trabalho. Camila olhou ao redor cautelosamente. E ela disse que tinha uma dor de cabeça terrível, e que confiava em nós, para trabalharmos sozinhas. Hoje, lentamente, a compreensão do que havia acontecido se instalou. Margarite havia arranjado para que elas ficassem sozinhas, sabendo exatamente o que isso significaria. Era um presente inesperado, uma chance de ficarem juntas, sem a vigilância constante que havia definido suas últimas semanas. Quanto tempo você acha que temos? Camila perguntou, se aproximando lentamente. Ela disse que voltaria antes das vésperas. Celeste respondeu, sua voz ligeiramente rouca. Isso nos dá horas. A palavra pairou entre elas, carregada de possibilidades. Horas de privacidade. Horas para explorarem os sentimentos que haviam confessado sob a luz da lua. Horas para serem apenas elas mesmas, sem máscaras ou pretensões religiosas. Celeste se levantou lentamente, seus olhos nunca deixando os de Camila. A luz da manhã que entrava pelas janelas altas da biblioteca criava ralos dourados ao redor de sua figura, fazendo-a parecer mais anjo do que freira. Nós deveríamos trabalhar nos livros, ela disse, mas não fez movimento algum em direção às pilhas de volumes não catalogados. Deveríamos, Camila concordou, também, sem se mover. Em vez disso, elas ficaram paradas ali, separadas por apenas alguns metros, mas conectadas por uma tensão elétrica, que parecia carregar o próprio ar ao redor delas. Era como se estivessem à beira de um precipício, sabendo que um passo à frente mudaria tudo para sempre. Foi Camila quem finalmente se moveu, fechando a distância entre elas, com passos deliberados, mas cautelosos. Quando parou diante de Celeste, estavam tão próximas que podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Podia ver as pequenas variações de cor verde em seus olhos. Podia contar cada uma das sardas delicadas que pontilhavam suas bochechas. Eu sonhei com você todas as noites, Camila confessou em um sussurro. Acordo com o gosto dos seus lábios, ainda na minha boca. Celeste fechou os olhos tremendo ligeiramente. Camila, eu sei que é perigoso. Eu sei que pode nos custar tudo, mas eu não me importo mais. As mãos de Camila se moveram para o rosto de Celeste, curvando-se ao redor de suas bochechas, como se fossem algo precioso e frágil. Você se importa? Em resposta, Celeste cobriu as mãos de Camila com as suas próprias, pressionando-as mais firmemente contra sua pele. Eu deveria me importar, sussurrou. Eu deveria te mandar embora e me ajoelhar em oração até que esses sentimentos passem. Mas eu não posso. Eu te amo demais. As palavras foram como uma liberação. Camila puxou Celeste para um beijo que era completamente diferente do que haviam compartilhado no jardim. Aquele havia sido desesperado e furtivo,
carregado de medo e urgência. Este era lento e exploratório, cheio de tempo e possibilidade. Celeste respondeu com igual intensidade, suas mãos se movendo para os cabelos de Camila, desfazendo o coque apertado que as regras do convento exigiam. Os fios escuros caíram em onda sobre os ombros de Camila, e Celeste enterrou os dedos neles, como se fossem seda líquida. Você é tão linda, murmurou contra os lábios de Camila. Desde o primeiro dia que te vi, eu não consigo pensar em mais nada. Elas se beijaram até ficarem sem fôlego, suas mãos explorando contornos familiares, mas sempre novos. Quando finalmente se separaram, Celeste guiou Camila até um canto mais privado da biblioteca, onde prateleiras altas criavam uma alcova íntima, longe das janelas principais. Ali, entre volumes antigos de poesia e filosofia, elas se permitiram o luxúrio da descoberta lenta. Celeste traçou as linhas do rosto de Camila com dedos reverentos, memorizando cada curva e ângulo. Camila fez o mesmo, maravilhando-se com a suavidade da pele de Celeste, com a maneira como ela estremecia sob Surto. Conte-me sobre Clara. Camila pediu suavemente, suas mãos brincando com os dedos longos de Celeste. Por um momento, Celeste pareceu considerar evitar o assunto, mas então decidiu pela honestidade completa. Clara era intensa, apaixonada por ideais revolucionários, por arte, por mudança social. Ela me fez sentir viva de uma maneira que eu nunca havia experienciado. Celeste sorriu tristemente. Nós passávamos noites inteiras, discutindo filosofia, fazendo amor, planejando como íamos mudar o mundo juntas. Camila sentiu uma pontada de ciúme, mas também de compreensão. Você ainda ama? Eu sempre vou amar a memória do que tivemos. Celeste respondeu honestamente. Mas Claire pertence ao passado. Ela tocou o rosto de Camila gentilmente. Você é meu presente, meu futuro. Se tivermos coragem suficiente para construí-lo, então vamos ter coragem, Camila disse firmemente. Vamos encontrar uma maneira de sair daqui juntas. Celeste riu baixinho, mas havia lágrimas em seus olhos. Você fala como se fosse simples. Talvez estejamos complicando algo que deveria ser natural. Elas passaram o resto da manhã perdidas uma na outra, alternando entre conversas profundas e beijos apaixonados. Falaram sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças para um futuro que parecia simultaneamente impossível e inevitável. Foi, durante uma dessas conversas íntimas, que descobriram uma possível solução para seu dilema. Minha tia Luciana, Camila disse pensativamente. Ela nunca se casou. Vive sozinha em uma fazenda no interior de Minas. Ela e meu pai tiveram uma briga. Terrivel anos. Ele a deserdou quando ela se recusou a se casar com o homem que ele havia escolhido para ela. E você acha que ela nos ajudaria? Ela sempre foi a ovelha negra da família. Eu acho que ela entenderia nossa situação melhor que qualquer outra pessoa. Era uma possibilidade remota, mas era mais esperança do que haviam tido em semanas. Começaram a fazer planos cuidadosos, sussurrando entre beijos sobre como poderiam contactar a tia de Camila, como poderiam escapar do convento sem serem detectadas. A tarde passou voando, e quando ouviram os passos de irmã Marguerite se aproximando, mal conseguiram se separar a tempo. A freira idosa entrou na biblioteca com um sorriso discreto, observando as duas jovens que trabalhavam diligentemente na catalogação, aparentemente alheias ao fato de que seus lábios estavam inchados de beijos e que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto manuseavam os livros. Excelente trabalho, Margarite, comentou casualmente. Talvez vocês possam continuar amanhã também. Após as orações vespertinas daquela noite, Camila encontrou outro bilhete escondido em sua cela. Desta vez, não era um convite para um encontro, mas algo muito mais perigoso. Consegui papel e tinta. Vamos escrever para sua tia amanhã. É hora de tomarmos nosso destino em nossas próprias mãos. Com todo o meu amor, código. Camila prendeu o bilhete contra o peito, sentindo seu coração acelerar com uma mistura de medo e excitação. Elas realmente iam tentar escapar. Iam apostar tudo em uma chance de liberdade e amor verdadeiro. Mas do outro lado do convento,
Nos aposentos privados da Madre Superiora, uma conversa muito diferente estava ocorrendo. Irmã Brunhilda havia relatado suas suspeitas sobre o comportamento de Camila, e Agatha havia decidido que medidas drásticas precisavam ser tomadas. Aumente a vigilância sobre ambas, ela ordenou, e prepare os documentos de transferência. Se não posso separá-los aqui, vou enviá-las para lugares onde nunca mais se verão novamente. A noite caiu sobre o convento, como uma mortalha pesada, carregando consigo os sonhos de duas jovens mulheres e os planos sinistros daqueles que se opunham ao seu amor. A tempestade que havia estado se formando por semanas finalmente estava prestes a quebrar, e ninguém emergiria dela da mesma forma. Nas primeiras horas da manhã, enquanto todas dormiam, uma figura sombria se movia pelos corredores, colocando em movimento eventos que testariam não apenas o amor de Camila e Celeste, mas sua própria capacidade de sobrevivência em um mundo que considerava seus sentimentos uma aberração perigosa. As semanas que se seguiram estabeleceram uma rotina perigosamente íntima entre Camila e Celeste. Cada manhã na biblioteca se tornava um encontro secreto, disfarçado, de trabalho religioso, onde sussurros sobre literatura se misturavam com olhares prolongados e toques acidentais que duravam alguns segundos a mais do que o apropriado. Celeste havia se tornado a guia não oficial de Camila pelos mistérios do convento. Durante as caminhadas pelos jardins internos, ela contava histórias sobre as outras freiras, apontava passagens secretas entre os corredores de pedra e revelava os melhores lugares para encontrar momentos de solidão em meio à vigilância constante. Mas, mais importante, ela havia se tornado a confidente para quem Camila podia revelar suas verdadeiras emoções sobre estar ali. Meu pai acredita que este lugar vai me curar, Camila confessou durante uma tarde particularmente quente, enquanto reorganizavam manuscritos na seção mais reservada da biblioteca, como se o que eu sinto fosse uma doença que pudesse ser tratada com orações e isolamento. Celeste parou de catalogar os livros e se virou para encará-la. Havia uma dor familiar em seus olhos verdes, como se as palavras de Camila houvessem ecoado suas próprias experiências passadas. E o que você sente? Perguntou suavemente. Embora ambas soubessem que a resposta estava suspensa no ar entre elas há semanas, Camila hesitou. Elas haviam dançado ao redor desse assunto por tanto tempo, trocando olhares carregados de significado, mas nunca verbalizando a atração óbvia que crescia entre elas. Mas havia algo na maneira como Celeste a olhava neste momento, uma vulnerabilidade crua que a encorajava a ser honesta. Eu me sinto viva quando estou com você, admitiu, sua voz mal passando de um sussurro. Pela primeira vez desde que cheguei aqui, eu me lembro de quem eu realmente sou. O impacto das palavras foi imediato. Celeste inspirou profundamente, suas mãos tremendo, ligeiramente, enquanto se agarrava à lombada de um livro antigo, como se fosse uma âncora. Camila começou, mas foi interrompida pelo som de passos se aproximando. Irmã Marguerite, uma das freiras mais velhas, apareceu na entrada da biblioteca, carregando uma pilha de pergaminhos. Ambas as jovens se afastaram automaticamente, assumindo posturas de trabalho diligente, mas não antes que Marguerite notasse a tensão no ar. Irmã Celeste, disse a freira idosa, seus olhos estreitando ligeiramente. A Madre Superiora gostaria de vê-la em seus aposentos, após as vésperas. O sangue drenou do rosto de Celeste. Ser convocada aos aposentos privados da Madre Superiora raramente significava algo positivo, especialmente quando precedido por um olhar suspeito. Claro, irmã. Marguerite, haverá algo específico que ela gostaria de discutir? Isso você descobrirá quando chegar lá, foi a resposta cortante, antes que a freira mais velha se retirasse. Deixando uma atmosfera de malestar em seu rastro, o resto da tarde passou em uma névoa de ansiedade. Durante as orações vespertinas, Camila não conseguiu se concentrar em nada além do perfil tenso de Celeste 3 fileiras à frente. Quando chegou a hora de ela se dirigir para os aposentos da Madre Superiora, trocaram um olhar carregado de preocupação mútua. Os aposentos de Irmã Ágata eram espartanos mais imponentes, decorados apenas com um crucifixo enorme
e retratos sombrios de papas e santos. A Madre Superiora estava sentada atrás de uma mesa pesada de madeira escura, suas mãos entrelaçadas e seus olhos pequenos fixos em Celeste com uma intensidade predatória. Sente-se, ordenou, indicando uma cadeira desconfortável do outro lado da mesa. Celeste obedeceu, mantendo sua postura ereta, apesar do nervosismo que a consumia por dentro. Havia passado 7 anos neste lugar, tempo suficiente para reconhecer quando estava em sérios problemas. 7 anos, Agatha começou, como se tivesse lido seus pensamentos. 7 anos de trabalho árduo para moldar você em uma serva adequada de Deus. E agora, com a chegada de uma novata problemática, vejo sinais preocupantes de regressão. Eu não compreendo, Madre Superiora. Não compreende. A voz de Agatha subiu uma oitava, revelando a raiva, controlada por trás de sua fachada. Calma, você pensa que não tenho olhos? Que não vejo a maneira como vocês duas se olham? A intimidade excessiva durante o trabalho, os sussurros constantes? Celeste sentiu seu coração disparar, mas forçou sua voz a permanecer estável. Apenas estava ajudando Camila a se adaptar à vida do convento como a senhora me pediu. Mentirosa! Agatha bateu a palma da mão na mesa, fazendo Celeste pular. Eu reconheço os sinais de tentação carnal quando os vejo. Pensei que havíamos erradicado essas tendências diabólicas de você há muito tempo. A máscara de compostura de Celeste começou a rachar. Madre Superiora, eu posso garantir que nossas interações são inteiramente apropriadas. Silêncio! Agatha se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para outro, como um predador enjaulado. Você conhece bem o preço da desobediência neste lugar, Irmã Celeste. Suas tendências anteriores já nos causaram problemas suficientes. Pela primeira vez, Celeste permitiu que um vislumbre de desafio aparecesse em seus olhos. E qual seria esse preço, exatamente? Agatha parou de andar e se inclinou sobre a mesa, seu rosto a poucos centímetros do de Celeste. Isolamento completo. Nada do biblioteca, nada dos jardins, nada de interação com outras freiras além das orações obrigatórias. E sei, isso na... Ela fez uma pausa dramática. Sempre há outros conventos, lugares onde disciplinas rígidas são empregadas. O sangue gelou nas veias de Celeste. Ela conhecia histórias sobre esses outros lugares, conventos, onde freiras problemáticas eram enviadas para serem quebradas completamente, onde a punição física e o isolamento total eram usados para purificar almas consideradas irredimivelmente corrompidas. Você está me entendendo claramente, Irmã Celeste? Sim, Madre Superiora, Celeste respondeu, sua voz saindo rouca. Excelente. E para garantir que a tentação seja removida completamente, a jovem Camila será transferida para outras funções. Ela trabalhará na cozinha daqui em diante, sob a supervisão rigorosa de Irmã Brunhilda. Irmã Brunhilda era conhecida por sua severidade extrema e sua capacidade de tornar a vida miserável para qualquer freira sob sua responsabilidade. Era uma punição disfarçada, uma maneira de fazer Camila pagar pelo pecado de despertar algo que deveria ter permanecido adormecido. Celeste sentiu uma onda de raiva protetiva surge dentro dela. Por favor, Madre Superiora. Se a culpa ser atribuída, ela é inteiramente minha. Camila é inocente nessa situação. Inocente, Agatha riu. Um som áspero e sem humor. Aquela criança foi enviada para cá precisamente porque sua inocência já havia sido corrompida? Não, as duas são igualmente culpadas. E ambas pagarão o preço adequado. Quando Celeste finalmente deixou os aposentos da Madre Superiora, sentia-se como se tivesse sido fisicamente espancada. A caminhada de volta para sua cela nunca havia parecido tão longa. Cada passo ecoando nos corredores vazios, como uma sentença de morte. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de avisar Camila sobre o que havia acontecido. Mas Tam sabia que qualquer tentativa de comunicação seria agora observada com atenção redobrada. Irmã Agatha havia deixado muito claro que uma segunda ofensa resultaria em consequências muito mais severas. Era um plano desesperado
cheio de riscos e incertezas, mas ambas sabiam que era a única chance que teriam. Celeste havia visto o que o isolamento prolongado poderia fazer menos algumas freiras. Nunca se recuperavam completamente, permanecendo quebradas e submissas pelo resto de suas vidas. Se formos pegas, Celeste começou. Não seremos, Camila disse com mais confiança do que sentia. E mesmo que sejamos, pelo menos teremos tentado. Prefiro morrer lutando por nossa liberdade do que viver uma mentira para sempre. Elas se beijaram ali, no corredor úmido do subsolo, um beijo que selou seu destino. Não havia mais volta a menos. Era liberdade ou perdição. Juntas. O caminho de volta foi ainda mais perigoso. A tempestade havia diminuído um pouco, mas ainda havia confusão suficiente no andar principal para mascarar seus movimentos. Elas conseguiram chegar ao quarto de Camila sem serem detectadas, onde ela havia escondido as poucas provisões que havia conseguido reunir: pão, um pouco de queijo, uma garrafa de água e o pequeno medalhão de ouro que sua mãe lhe havia dado, sua única posse de valor, que poderiam vender se necessário. A passagem secreta, Celeste sussurrou enquanto mudavam para roupas mais adequadas para a viagem, vestidos simples que haviam sido doados ao convento, mas nunca usados. Se ela realmente existe, deve começar na cripta sob a capela, a Crypta Era, um lugar que todas as freiras evitavam após o anoitecer. Estava cheia de túmulos antigos, de freiras e benfeitores do convento. E havia sempre uma atmosfera pesada de morte e melancolia que permeava o ar frio e úmido. Desceram silenciosamente pela escadaria de pedra que levava à cripta, suas velas projetando sombras fantasmagóricas nas efígies esculpidas nos túmulos. O lugar estava em silêncio absoluto, exceto pelo gotejamento ocasional de água das infiltrações do teto. Celeste guiou-as até o fundo da cripta, onde os túmulos mais antigos estavam localizados. Atrás do maior deles, um sarcófago elaborado, de uma madre superiora do século XVII. Ela começou a examinar a parede cuidadosamente. Aqui, ela sussurrou excitadamente, seus dedos encontrando uma irregularidade na pedra. Há uma alavanca escondida. Quando ela puxou, uma seção da parede se moveu com um ranger baixo, revelando uma abertura escura que exalava ar frio e úmido. O túnel realmente existia. Você primeiro, Camila disse, mas Celeste balançou a cabeça. Juntas, ela insistiu. A partir de agora, fazemos tudo juntas. O túnel era estreito e baixo, forçando-as a se curvarem enquanto caminhavam. As paredes eram de pedra crua, úmidas com décadas de infiltração, e o chão era irregular, cheio de poças de água estagnada, que encharcavam seus sapatos. Aranhas se espalhavam quando a luz de suas velas as alcançava, e o ar carregava o cheiro pesado de mofo e decomposição. Pareceu uma eternidade, até que finalmente viram uma pequena luz no final do túnel. Quando emergiram, estavam em um pequeno celeiro abandonado a cerca de 1 quilômetro dos muros do convento. Os estábulos principais ficavam a apenas alguns metros de distância. Os cavalos, Celeste apontou para 2 éguas, que pareciam calmas e adequadas para a viagem que tinham pela frente. Podemos selá-los e, o som de vozes se aproximando, as fez congelar de terror. Tochas eram visíveis através das árvores, movendo-se em direção aos estábulos. Elas devem ter descoberto nossa fuga, Camila sussurrou, seu coração disparando. Não tinham tempo de salar adequadamente os cavalos. Em vez disso, Celeste agarrou mantas dos estábulos e as jogou sobre os dorsos dos animais, criando assentos. Camila encontrou cordas que usou como rédeas provisórias. As vozes estavam ficando mais próximas. Elas podiam distinguir a voz de irmã Ágata entre elas, gritando ordens para revistar cada canto da propriedade. Agora ou nunca, Celeste murmurou, montando sua égua com movimentos rápidos, mas cautelosos. Camila fez o mesmo. E juntas, guiaram os cavalos silenciosamente para longe dos estábulos, mantendo-se na sombra das árvores até estarem suficientemente distantes para acelerar o passo. Foi só quando estavam a vários quilômetros do convento, galopando por uma estrada
de terra iluminada pela lua, que se permitiram acreditar que haviam realmente conseguido. A adrenalina da fuga gradualmente deu lugar à realização do que haviam feito. Elas haviam abandonado tudo o que conheciam, queimado todas as pontes com suas vidas passadas, apostado tudo em um futuro incerto juntas. Para onde agora? Celeste gritou por sobre o vento, enquanto cavalgavam. Sul, Camila respondeu. Para Minas Gerais, para a fazenda da tia Luciana. São 3 dias de viagem se não pararmos muito. Elas cavalgaram durante toda a noite, parando apenas ocasionalmente para descansar os cavalos e beber água de riachos que encontravam pelo caminho. Quando o amanhecer pintou o céu de tons dourados e rosados, estavam longe o suficiente do convento para se sentirem momentaneamente seguras. Encontraram abrigo em uma pequena cabana abandonada no meio de um bosque, onde finalmente puderam descansar, exaustas física e emocionalmente. Elas se deitaram sobre mantas improvisadas, mas o sono não veio facilmente. Você tem medo? Celeste perguntou, aninhada nos braços de Camila. Estou apavorada, Camila admitiu, honestamente. Mas também me sinto mais viva do que nunca. E você? O mesmo, Celeste sussurrou. Sinto como se estivesse acordando de um sono de 7 anos. Elas se beijaram. Então, lenta e profundamente, um beijo que simbolizava não apenas seu amor, mas sua liberdade recém-conquistada. Pela primeira vez, não havia pressa ou medo de serem descobertas. Tinham todo o tempo do mundo para se explorarem, para se amarem sem restrições. As mãos de Camila traçaram os contornos do rosto de Celeste, na luz dourada da manhã, memorizando cada detalhe como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Celeste respondeu com igual reverência, suas mãos explorando os cabelos soltos de Camila, seu pescoço, a curva de seus ombros. Eu te amo, murmurou contra os lábios de Camila. Não importa o que aconteça a partir de agora, eu quero que você saiba que estes foram os momentos mais felizes da minha vida. Vão ser muitos mais momentos felizes, Camila prometeu, selando suas palavras com outro beijo. Vamos ter uma vida inteira de momentos felizes. Mas mesmo enquanto se perdiam uma nos braços da outra, ambas sabiam que sua jornada estava apenas. Elas ainda tinham centenas de quilômetros para percorrer. Precisavam encontrar a fazenda da tia Luciana, e não havia garantia de que seriam bem-vindos quando chegassem. Atrás delas, no convento de Santa Torisa, irmã Ágata estava fora de si, de raiva. A fuga das duas jovens não era apenas uma desobediência, menos, era uma humilhação pessoal. Ela havia falhado em quebrar seus espíritos, falhado em moldá-los em freiras obedientes, e agora elas haviam escapado completamente de sua influência. Mas Ágata não era mulher de desistir facilmente. Ela já havia enviado mensagens para outros conventos da região, alertando-os sobre as fugitivas perigosas. Havia contratado homens para rastreá-las, oferecendo uma recompensa considerável por sua captura. E se tudo isso falhasse, ela conhecia pessoas em posições de poder que poderiam tornar suas vidas impossíveis, onde quer que tentassem se estabelecer. Batalha pela liberdade de Camila e Celeste estava longe de acabar. 3 meses depois, o sol da tarde banhava a varanda da fazenda de Luciana Mendonça, com luz dourada, criando uma atmosfera de paz que contrastava drasticamente com a tempestade que havia trazido as duas jovens mulheres até ali, meses antes. Camila estava sentada em uma cadeira de balanço, lendo uma carta, enquanto Celeste cuidava de um pequeno jardim de ervas que haviam plantado juntas. Fazenda de Luciana havia se provado tudo o que Camila havia esperado, e mais. A mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos que lembravam os da sobrinha, havia recebido as fugitivas com braços abertos e sem julgamentos. Ela mesma havia vivido uma vida não convencional, rejeitando casamentos arranjados e dedicando-se à literatura e à agricultura. Mais uma carta da cidade, Camila anunciou. Dobran, o papel. Parece que nossa reputação de freiras furritibas, finalmente, está
diminuindo. Ninguém relatou avistamentos suspeitos há semanas. Celeste sorriu, limpando a terra de suas mãos em um avental simples. Ela havia ganhado peso saudável desde sua fuga, e havia uma luz em seus olhos que não existia nos dias sombrios do convento. E quanto a seu pai? Perguntou, sentando-se no braço da cadeira de Camila. Ainda nenhuma palavra dele, Camila respondeu, entrelaçando seus dedos com os de Celeste. Luciana acha que eventualmente ele vai aceitar nossa situação, especialmente quando perceber que somos felizes e autossuficientes. Elas haviam construído uma vida simples, mas satisfatória na fazenda. Camila havia assumido a responsabilidade pelos negócios e correspondências, descobrindo ter um talento natural para a administração. Celeste havia encontrado sua paixão na jardinagem e na preservação de sementes antigas, aplicando seus conhecimentos filosóficos ao estudo botânico. Mais importante, elas tinham a outra. Dividiam um quarto simples, mas aconchegante no segundo andar da casa. Acordavam juntas todas as manhãs, trabalhavam lado a lado durante o dia e passavam as noites, lendo poesia à luz de velas ou conversando sobre seus sonhos para o futuro. Você sente falta de algo? Celeste perguntou, pensativamente. Da vida que você poderia ter tido se não tivesse me conhecido? Camila se virou para Ohalá, diretamente, seus olhos brilhando com convicção absoluta. A única coisa que eu sentiria falta seria de você, tudo o que eu era antes, tudo o que eu poderia ter sido menos nada disso, importa, comparado ao que temos agora. Mesmo sabendo que nossa vida nunca será fácil, que sempre haverá pessoas que nos julgam, que nos consideram aberrações, especialmente. Por isso, Camila respondeu firmemente. Nosso amor é prova de que algumas coisas são mais fortes que o preconceito, mais duradouras que a tradição. Somos pioneiras, Celeste, estamos vivendo um amor que futuras gerações poderão viver abertamente. Celeste se inclinou para beijá-la, um beijo suave cheio de gratidão e promessas futuras. Quando se separaram, havia lágrimas de felicidade em seus olhos. Então, você não se arrepende de nada? Absolutamente nada, Camila confirmou. Meu pai me mandou para aquele convento para me curar, mas a única coisa que encontrei lá foi você. E você, meu amor, foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. O som de cascos de cavalo interrompeu o momento, e ambas se viraram para ver quem se aproximava. Era o carteiro local, um homem jovem que havia se tornado amigo das 3 mulheres na fazenda. Tarde, senhoritas, ele cumprimentou, tirando o chapéu. Tem uma carta especial para vocês. Veio de longe. Parece importante. Camila aceitou a carta com curiosidade, reconhecendo imediatamente o selo oficial e a caligrafia formal. Era do escritório de um advogado em São Paulo. O que é? Celeste perguntou, notando a expressão séria que havia tomado conta do rosto de Camila. Camila abriu a carta rapidamente e leu em silêncio. Suas expressões, mudando de apreensão para surpresa, para finalmente, alegria pura. Camila, que aconteceu? É inacreditável, Camila gaguejou, relendo a carta para ter certeza de que não estava sonhando. É de um advogado representando uma mulher chamada Claire Dubois. Ela deixou uma herança considerável para você, Celeste, e uma carta pessoal. O nome atingiu Celeste como um raio. Claire de Paris, sua primeira amor que havia sido forçada a abandonar tantos anos atrás, com mãos trementes. Ela aceitou a carta pessoal que acompanhava os documentos legais. A caligrafia era familiar, embora um pouco mais trêmula, que lembrava dos tempos da Sorbonne. Minha querida Celeste. Ela leu em voz alta, lágrimas começando a formar em seus olhos. Se você está lendo isso, significa que finalmente conseguiu encontrar a liberdade que sempre sonhamos. Eu nunca consegui esquecer você. Nunca consegui amar outra pessoa da maneira que amei você. Construí uma vida boa aqui em Paris, tornei-me uma artista respeitada, mas sempre carreguei a esperança de que um dia você encontraria sua felicidade. Esta herança é meu presente para você, não como uma tentativa de trazê-la de volta ao passado, mas como uma oportunidade de construir qualquer futuro que deseje. Use-a para ser livre, para amar livremente, para viver a vida que ambas sempre quisemos ter,
com amor eterno e os melhores desejos para sua felicidade, Claire. Quando Celeste terminou de ler, tanto ela quanto Camila estavam chorando. Era um presente inesperado de um amor passado, uma bênção para o amor presente. Quanto? Camila perguntou suavemente, olhando os documentos legais. Suficiente, Celeste respondeu, ainda em choque. Mais que suficiente para comprarmos nossa própria terra, para construirmos a vida que quisermos, onde quisermos. Nossa própria terra, Camila repetiu, as implicações lentamente se registrando. Nossa própria casa, nossa própria vida, completamente nossa. Elas se abraçaram e então, ancorando simultaneamente, overwhelmed pela magnitude do que havia acabado de acontecer. Em questão de minutos, suas vidas haviam mudado novamente, mas desta vez, para melhor. O que você quer fazer? Camila perguntou. Para onde você quer ir? Celeste olhou ao redor da fazenda, que havia se tornado seu lar temporário. Depois olhou para a mulher que havia se tornado sua alma gêmea, sua parceira, sua razão de viver. Eu quero ficar aqui, disse finalmente. Quero comprar a terra ao lado da propriedade da Luciana. Quero construir nossa própria fazenda, nossa própria casa, nossa própria família. Quero acordar todos os dias pelo resto da minha vida, sabendo que escolhemos esta vida juntas. Uma família, Camila repetiu, seu coração acelerando. Se você quiser, Celeste respondeu timidamente. Há crianças órfãs nas cidades vizinhas que precisam de lares. Poderíamos oferecer o que nunca tivemos, um lar onde o amor é celebrado, não punido. A visão que Celeste pintava era mais linda que qualquer sonho que Camila já havia ousado ter. Uma casa própria, uma família construída no amor. Uma vida onde poderiam ser completamente elas mesmas, sem medo ou vergonha. Sim, ela sussurrou, selando sua resposta com um beijo apaixonado. Sim para tudo. Sim para nossa casa, sim para nossa família, sim para o resto de nossas vidas juntas. Quando o sol se pôs naquela noite, pintando o céu com tons de rosa e dourado, duas mulheres sentaram na varanda de uma fazenda no interior de Minas Gerais, planejando o futuro que construiriam juntas. Haviam começado como prisioneiras de suas circunstâncias, forçadas a um convento por famílias que não compreendiam seu amor, mas agora eram livres. Livres para amar, livres para sonhar, livres para criar uma vida que seria inteiramente delas. O pai de Camila havia enviado para o convento para ser curada, mas a única coisa que ela encontrou lá foi seu destino. E que destino mais doce poderia existir que uma vida de amor, verdadeiro, construída, não apesar de suas dificuldades, mas por causa da força que encontraram uma na outra? Enquanto as estrelas começaram a aparecer no céu noturno, Camila e Celeste permaneceram abraçadas na varanda, sabendo que haviam encontrado não apenas uma a outra, mas também a si mesmas. Sua jornada havia começado entre muros sagrados que tentaram separá-las, mas terminaria em uma casa construída com suas próprias mãos, onde seu amor poderia florescer sem restrições pelo resto de suas vidas, e em algum lugar, nas montanhas distantes, os sinos do convento de Santa Torisa tocavam as orações vespertinas, mas seu som não carregava mais poder sobre duas almas que haviam escolhido a liberdade sobre a submissão, o amor sobre o medo, e uma a outra sobre todo o resto. O domingo amanheceu com um céu ameaçador, nuvens pesadas, que pareciam pressagiar a tempestade que estava prestes a se desencadear sobre o convento de Santa Torisa. Camila acordou com uma sensação estranha no peito, uma mistura de expectativa e pressentimento, que a fazia sentir como se estivesse equilibrando-se na corda bamba entre a salvação e a condenação durante as orações matinais. Ela procurou por Celeste, como sempre fazia, mas seu lugar habitual estava vazio. A rap de pânico percorreu sua espinha. Celeste nunca perdia as orações. Não importava o quão doente ou cansada estivesse, era uma das regras mais rigorosamente aplicadas do convento, e qualquer ausência era imediatamente notada e severamente punida quando as orações terminaram. Camila tentou se aproximar de irmã Margarite para perguntar sobre o trabalho na biblioteca,
mas foi interceptada por irmã Brunhilda, cujos olhos brilhavam com uma satisfação cruel que fez o sangue de Camila gelar. Você voltará para a cozinha hoje, Brunhilda anunciou com autoridade. O trabalho na biblioteca foi suspenso indefinidamente, mas irmã Margarite disse que precisaria de mim novamente. Irmã Margarite recebeu novas instruções da Madre Superiora. Brunhilda a cortou bruscamente. E você também receberá as suas, muito em breve. O dia na cozinha passou como uma tortura. Cada minuto que se arrastava sem notícias de Celeste aumentava a ansiedade de Camila. Ela queima 2 panelas de sopa por não conseguir se concentrar. Derrubou uma bandeja inteira de pães e foi repreendida severamente por cada erro. Mas nada disso importava em comparação com o terror crescente de que algo terrível havia acontecido com a mulher que amava. Foi só durante o almoço que ela conseguiu obter informações. Irmã Esperança, uma das freiras mais jovens e menos severas, sussurrou discretamente enquanto passava por sua mesa. Irmã Celeste está em retiro espiritual forçado. Isolamento total nos aposentos do subsolo. O subsolo. Camila conhecia as histórias sussurradas sobre aqueles quartos menos celas minúsculas sem janelas, usadas para punições severas, onde as freiras problemáticas eram mantidas em isolamento total, até que sua resistência fosse quebrada. Algumas emergiam de lá transformadas em sombras obedientes de suas antigas personalidades. Outras nunca emergiam completamente sãs. O resto do dia passou em uma névoa de desespero crescente. Camila tentou elaborar planos de como alcançar Celeste, como libertá-la, mas todas as possibilidades pareciam impossíveis. O subsolo era acessível apenas através dos aposentos privados da Madre Superiora, e os únicos momentos em que não havia vigilância constante eram durante as primeiras horas da madrugada. A oportunidade surgiu de forma inesperada durante a noite. Uma tempestade verdadeira finalmente se abateu sobre o convento. Ventos uivantes faziam as janelas antigas estremeceram em suas molduras, e a chuva batia contra as paredes de pedra com a força de 1000 tambores. Em meio ao caos climático, o sino de emergência tocou 3 vezes, o sinal de que algo havia acontecido. Uma árvore centenária havia caído sobre a ala leste do convento, danificando parte do teto e criando uma situação que requeria atenção imediata de todas as freiras disponíveis. Na confusão que se seguiu, com irmãs correndo de um lado para outro, carregando baldes e tentando proteger os manuscritos antigos da água que infiltrava, Camila viu sua chance. Enquanto todas estavam ocupadas com os danos da tempestade, ela se esgueirou pelos corredores escuros, em direção aos aposentos da Madre Superiora. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido por todo o convento, mas a tempestade externa mascarava qualquer som que ela pudesse fazer. A porta dos aposentos de Ágata estava destrancada, menos outra consequência da emergência. Camila entrou silenciosamente, navegando pela mobília no escuro, até encontrar a porta estreita que levava ao subsolo. Estava trancada, mas anos de vida com um pai controlador haviam-lhe ensinado algumas habilidades questionáveis. Usando grampo de cabelo, ela conseguiu forçar a fechadura antiga em questão de minutos. A escadaria que levava ao subsolo era íngreme e traiçoeira. Camila desceu cautelosamente, guiando-se pela parede fria e úmida, até chegar a um corredor estreito iluminado apenas por uma tocha solitária, que projetava sombras dançantes nas paredes de pedra. Havia 3 celas, todas com portas pesadas, de madeira reforçadas com ferro. A primeira estava vazia. A segunda, também, foi na terceira que ela encontrou Celeste. A mulher que havia se apaixonado estava quase irreconhecível. Estava ajoelhada no chão frio de pedra, ainda vestindo seu hábito religioso, mas seus olhos estavam fechados, e seus lábios se moviam em orações silenciosas, ou talvez fossem delírios. Ela havia perdido peso visível nos poucos dias de isolamento, e havia uma palidez doentia em sua pele, que fez Camila sentir uma onda de raiva homicida contra a irmã Ágata. Celeste, ela sussurrou através da pequena abertura na porta. Os olhos verdes se abriram imediatamente,
focalizando em Camila com uma mistura de alívio, alegria e horror. Camila, o que você tá fazendo aqui? Se te pegarem, eu vim te tirar daqui, Camila interrompeu, trabalhando freneticamente na fechadura da cela. Não vou deixar eles te destruírem. A fechadura cedeu com um clique satisfatório. Camila abriu a porta pesada e imediatamente puxou Celeste para seus braços. A freira estava tremendo, seja de frio ou de emoção. Camila não conseguia dizer. Você está louca, Celeste murmurou contra seu pescoço, mas seus braços se apertaram ao redor de Camila, com força desesperada. Se Agatha descobrir que você estava aqui, ela não vai descobrir se sairmos agora, Camila respondeu com uma determinação que surpreendeu ambas. Eu escrevi a carta para minha tia, irmã Marguerite, prometeu enviá-la, mas não podemos esperar uma resposta, menos temos que partir esta noite. Para onde? Como? Nós não temos dinheiro, não temos transporte, eu tenho um plano, Camila interrompeu, ajudando Celeste a se levantar. As pernas da freira estavam fracas, após dias ajoelhada no chão frio, e ela precisou se apoiar pesadamente em Camila. Lembra da história que você me contou sobre a passagem secreta que leva aos estábulos externos? Celeste assentiu lentamente. Era uma lenda entre as freiras mais antigas, sobre um túnel construído décadas atrás, para permitir fuga durante tempos de perseguição religiosa. A maioria acreditava que era apenas um mito, mas algumas das freiras mais velhas insistiam que realmente existia. Se conseguirmos chegar aos estábulos, podemos pegar cavalos. Eu sei montar. E você? Aprendi quando criança, Celeste confirmou, uma fagulha de esperança começando a brilhar em seus olhos cansados. Então é isso. Vamos para a fazenda da minha tia, em Minas Gerais. É longe o suficiente para que eles não nos encontrem facilmente. E ela sempre foi rebelde contra as convenções sociais.